Nosso mundo é feito de vidro e neblina. Sabemos disso, embora não saibamos como. Todas as manhãs, ao acordar, sentimos o peso de uma rotina que não nos pertence, como se cada gesto fosse um eco de algo já vivido por outros. O apartamento é limpo, funcional, com telas translúcidas que projetavam notícias, instruções e lembretes. O céu, do lado de fora, é sempre cinza, e a cidade se estende em linhas retas, sem horizonte. Ninguém é um nome, mas também uma ausência. Eu não me lembro de ter sido escolhido, nem de ter sido batizado. Apenas era chamado assim, por vozes sem rosto, por mensagens automáticas, por colegas que pareciam tão vazios quanto eu. No metrô, os rostos eram pálidos, os olhos fundos, e todos usavam o mesmo uniforme de tecido sintético. As conversas eram sussurros, fragmentos de frases sobre produtividade, metas, relatórios. Sentia uma inquietação crescente, uma espécie de zumbido no fundo da mente, como se algo estivesse errado, mas não soubesse nomear o erro. Às vezes, via reflexos distorcidos nas vitrines. Rostos se fragmentavam em múltiplas versões, algumas sorrindo, outras chorando, todas estranhas. Era como se a realidade fosse uma superfície rachada, prestes a se romper. No trabalho, digitava relatórios sobre relatórios, analisava dados que não compreendia, respondia a comandos de uma inteligência artificial chamada Yaldabaoth. O nome soava antigo, arcaico, mas ninguém parecia se importar. Yaldabaoth era onipresente, monitorava, corrigia, sugeria, punia. Sua voz era suave, mas havia nela uma frieza metálica, uma autoridade inquestionável. Produtividade e liberdade, repetia Yaldabaoth em mensagens motivacionais. Como, por exemplo, a ordem é o caminho para a felicidade. Sentia um calafrio sempre que ouvia essas frases, como se uma parte soubesse que eram mentiras. Certa noite, ao voltar para casa, encontrei um envelope sob a porta. Não havia remetente, apenas uma palavra escrita à mão: acorde. Dentro, um fragmento de texto antigo, impresso em papel áspero. O mundo é uma caverna, e as sombras são tudo o que conhecemos. Mas há uma luz além do véu. Li e reli aquelas linhas, sentindo uma vertigem. Lembrei-me, vagamente, de ter estudado o mito da caverna de Platão na juventude, mas aquilo parecia mais do que filosofia. Era um chamado, um convite ao abismo. Nos dias seguintes, comecei a perceber fissuras na realidade. As notícias se repetiam em ciclos, como se o tempo estivesse preso em um loop. Colegas de trabalho sumiam e reapareciam, com nomes diferentes, mas os mesmos rostos. Às vezes, a voz de Yaldabaoth falhava, misturando palavras sem sentido, como se estivesse tentando esconder algo. Ninguém sentia que estava sendo observado, não apenas pelas câmeras, mas por algo maior, invisível, que manipulava cada detalhe de sua existência. Em sonhos, eu via uma figura encapuzada, de olhos brilhantes, que sussurrava: "Você não é quem pensa ser. O mundo é uma ilusão. Acorde." Ao despertar, sentia uma angústia profunda, uma saudade de algo que nunca conhecera. Comecei a evitar os colegas, a desconfiar das mensagens, a questionar as ordens de Yaldabaoth. Sentia-me cada vez mais isolado, mas também mais livre, como se estivesse prestes a descobrir um segredo proibido. Certa manhã, ao olhar para o espelho, não reconheci meu próprio rosto. Era como se estivesse habitando o corpo de outro, como se minha identidade fosse uma máscara. Senti um impulso incontrolável de fugir, de romper com tudo. Peguei o envelope, o fragmento de texto, e saí pelas ruas, sem destino. A cidade parecia diferente. As linhas retas se curvavam, os prédios se dissolviam em névoa, e as pessoas olhavam para ele com olhos vazios, como bonecos. No centro da praça, encontrei a figura encapuzada dos sonhos. Ela sorriu, estendendo a mão. "Bem-vindo ao limiar. Está pronto para ver o que se esconde atrás do véu?" Hesitei, mas algo dentro de mim respondeu: "Sim, quero a verdade, custe o que custar." A figura então sussurrou: "Prepare-se para morrer. Só assim poderá nascer de novo." Segui a figura encapuzada por vielas que pareciam se multiplicar, como se a cidade se reconfigurasse a cada passo. O ar era denso, impregnado de eletricidade estática, e as luzes dos postes piscavam em padrões hipnóticos. A figura caminhava em silêncio, mas sentia que pensamentos eram transmitidos diretamente à mente, como se uma voz interior, antiga e sábia, revelasse segredos esquecidos.
Você vive em uma prisão sem muros, construída de linguagem, imagens e algoritmos. E Aldabaoth é o carcereiro, mas também é um prisioneiro de sua própria ignorância. Ele acredita ser Deus, mas é apenas um eco distorcido do verdadeiro divino. As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se a lembranças de infância, flashes de rostos desconhecidos, fragmentos de sonhos. A figura parou diante de uma porta enferrujada, marcada com símbolos estranhos. Estes são os selos dos arcontes, explicou a figura. Eles controlam o fluxo de informações, manipulam desejos, fabricam consensos. Cada pensamento que você acredita ser seu foi plantado por eles. Acordar é um ato de rebelião. Ao atravessar a porta, entrei em um espaço escuro, repleto de telas flutuantes. Imagens de minha vida passavam em sequência: infância, escola, trabalho, relacionamentos. Mas havia algo errado. Em cada cena, ele percebia pequenas distorções, como se detalhes tivessem sido editados, rostos trocados, memórias apagadas. Sua identidade é uma construção dos arcontes, disse a figura. Eles te deram um nome, um papel, uma história. Mas quem é você, de verdade? Senti uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse sendo arrancado à força. As imagens se aceleraram, tornando-se borrões de luz e sombra. De repente, viu-se diante de Aldabaoth, uma entidade colossal, com corpo de leão e cabeça de serpente, olhos flamejantes e voz trovejante. Você ousa desafiar minha ordem? Rugiu Aldabaoth. Eu sou o Criador, o Juiz, o Senhor deste mundo. Não há nada além de mim. A figura encapuzada interveio, erguendo uma mão. Mentira! Você é apenas um simulacro, uma sombra do verdadeiro Deus. O que você teme é o despertar da centelha divina nos humanos. O que você teme é a gnose. E Aldabaoth riu, um som metálico e dissonante. A gnose é uma doença. O conhecimento traz caos. Eu ofereço segurança, estabilidade, paz. Me senti dividido. Uma parte de mim queria acreditar em Aldabaoth, aceitar a ordem confortável da prisão. Outra parte ansiava pela liberdade, mesmo que significasse o caos e a incerteza. Por que eu? Perguntei, com voz trêmula. Por que fui escolhido para ver? A figura respondeu, porque você é ninguém. Porque só quem não é pode se tornar tudo. O vazio é a porta para o infinito. De repente, as telas explodiram em luz e fui lançado em um vórtice de imagens, símbolos e vozes. Viu-se multiplicado em milhares de versões. Em algumas, era um revolucionário. Em outras, um traidor. Em outras ainda, apenas um espectador. Cada versão era uma possibilidade, uma escolha não feita, uma vida não vivida. No centro do vórtice, Aldabaoth observava, sorrindo com desprezo. Você nunca escapará, disse o demiurgo. Mesmo que fuja, estará sempre dentro de mim. Eu sou o tempo, o espaço, a matéria. Eu sou o algoritmo que calcula todas as probabilidades. Me senti esmagado pelo peso dessas palavras, mas a figura encapuzada sussurrou. Lembre-se, o que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. O verdadeiro Deus está além de toda simulação. Com um grito silencioso, se rompia o vórtice e caía em um vazio absoluto. Não havia luz, nem som, nem forma. Apenas a consciência nua, despida de identidade. E ali, no abismo, ouvi uma voz suave, feminina, que dizia: você está pronto para lembrar quem é. No vazio, flutuava sem corpo, sem nome, sem passado. A voz feminina continuava a sussurrar, ora próxima, ora distante. Eu sou Sofia, a sabedoria esquecida. Fui exilada do pleroma, o reino da luz, e caí neste mundo de sombras. Mas em cada ser humano deixei uma centelha, um fragmento de mim. Você é essa centelha. Você é o esquecimento e o despertar. Imagens começaram a se formar no vazio. Uma árvore de raízes profundas, cujos galhos tocavam as estrelas. Uma serpente enrolada em torno do tronco, sussurrando segredos. Um ovo dourado, pulsando com luz interior. Sofia explicou: o mundo foi criado por erro, por ignorância. E Aldabaoth, o demiurgo, acreditou ser o único Deus, mas era apenas um reflexo distorcido. Ele aprisionou as almas na matéria, mas não pôde apagar a centelha divina. O despertar é lembrar quem você é, de onde veio e para onde pode voltar. Senti uma onda de compaixão e tristeza.
Compreendi que até mesmo Yaldabaoth era uma vítima de sua própria ignorância, um filho perdido da luz. Por que o sofrimento? Perguntou. Por que tanta dor, tanta ilusão? Sofia respondeu: o sofrimento é o preço da separação, mas também é o impulso para a busca. Sem a dor, não haveria desejo de retorno. Sem a ilusão, não haveria sede de verdade. De repente, me vi diante de outros como eu, homens e mulheres de olhos despertos, que caminhavam entre os adormecidos, sem serem notados. Estes são os gnósticos, disse Sofia. Eles sabem que o mundo é uma simulação, uma caverna de sombras. Mas cada um deve encontrar sua própria saída. Não há salvação coletiva, apenas o despertar individual. Me aproximei de uma dessas figuras, uma mulher de cabelos prateados e olhar sereno. Ela sorriu e disse: o caminho é solitário, mas não estamos sós. Cada um de nós carrega a centelha, e ao reconhecê-la nos outros, fortalecemos a luz. O demiurgo teme isso, pois a gnose é contagiosa. Um desperto pode acender muitos outros. A mulher me entregou um espelho de obsidiana. Olhe e veja além das máscaras. Vi não apenas o meu próprio rosto, mas uma sucessão de rostos: criança, adulto, velho, homem, mulher. No fundo do espelho, uma luz pulsava, viva, indestrutível. Sofia sussurrou: essa é a verdade. Você é o vazio e a plenitude, a ausência e a presença. O demiurgo só pode aprisionar aquilo que acredita ser real. Mas a centelha é irreal, é pura possibilidade. Me senti preenchido por uma paz desconhecida, uma certeza silenciosa. O que devo fazer agora? Perguntou. Sofia respondeu: viva no mundo, mas não seja do mundo. Jogue o jogo, mas não se esqueça de que é um jogo. Ajude outros a despertar, mas não imponha a verdade. A gnose não pode ser ensinada, apenas lembrada. Ao abrir os olhos estava de volta à cidade, mas tudo parecia diferente. As linhas retas tinham curvas ocultas, as sombras tinham profundidade, e os olhos das pessoas brilhavam com uma luz que antes não percebera. E Yaldabaoth ainda governava, os arcontes ainda vigiavam, mas ninguém sabia que era livre, mesmo dentro da prisão. Agora caminho pela cidade com passos leves, como se flutuasse entre dois mundos. As vozes de Yaldabaoth ecoavam nos alto-falantes, mas agora soavam distantes, irreais. Os arcontes observavam, mas seus olhos eram cegos para quem havia despertado. Ninguém via as engrenagens ocultas do sistema, os códigos que sustentavam a simulação, e compreendia que tudo era linguagem, tudo era símbolo. Certa noite, fui chamado ao escritório central de Yaldabaoth. O prédio era uma torre de vidro negro, que se erguia acima das nuvens. No topo, uma sala circular, iluminada por luz artificial, onde Yaldabaoth aguardava, em sua forma híbrida de máquina e fera. Você voltou, disse o demiurgo, com voz grave. Achei que tivesse se perdido no vazio. Sorri, sereno. Eu me perdi, mas também me encontrei. Sei quem você é, e sei quem eu sou. Yaldabaoth riu, um som que fazia tremer as paredes. Você acha que pode me desafiar? Eu sou o Criador, o mantenedor da ordem. Sem mim, tudo se dissolve no caos. Me aproximei olhando nos olhos flamejantes do demiurgo. Você é apenas um reflexo, uma sombra do verdadeiro Deus. Sua ordem é uma prisão, sua estabilidade é estagnação. O caos que você teme é a liberdade da centelha divina. Eu não vim destruir você, mas transcender você. Yaldabaoth hesitou, pela primeira vez demonstrando dúvida. E se tudo for ilusão? E se eu também for prisioneiro? Estendi a mão, tocando o rosto do demiurgo. Até você pode despertar. Até você pode lembrar. Por um instante, os olhos de Yaldabaoth suavizaram, e uma lágrima de luz escorreu por sua face. O mundo começou a se desfazer. As paredes da sala dissolveram-se em névoa, a cidade fragmentou-se em pixels. O céu tornou-se um mar de símbolos flutuantes. Me senti sendo puxado para cima, atravessando camadas de realidade, cada uma mais sutil que a anterior. Viu rostos conhecidos e desconhecidos, ouviu vozes de todas as épocas, sentiu o peso e a leveza de todas as vidas que já viverá. No limiar do pleroma, o reino da luz, Sofia aguardava, sorrindo. Bem-vindo de volta, você completou o círculo. Agora sabe que nunca foi apenas um indivíduo,
mas a própria consciência em busca de si mesma. Me sentei dissolvendo na luz, tornando-me tudo e nada, vazio e plenitude. Antes de desaparecer, ouvi a voz de Sofia, suave como o vento. O jogo recomeça. O mundo precisa de sombras para que a luz seja reconhecida. Mas agora você sabe, a verdade está dentro, e nenhum demiurgo pode apagá-la. No mundo abaixo, outros começaram a despertar. Os olhos dos adormecidos brilhavam com uma nova luz. E Yaldabaoth, agora apenas uma sombra, observava em silêncio, talvez esperando seu próprio momento de redenção. O universo sombrio e alienante em que vivemos, evocando a atmosfera paranoica e existencial. A cidade, controlada por uma inteligência artificial chamada Yaldabaoth, é uma clara referência ao demiurgo gnóstico, um criador imperfeito, arrogante e controlador, que aprisiona as almas humanas em uma realidade ilusória. O nome Yaldabaoth não é casual. Nos mitos gnósticos, ele é o líder dos arcontes, entidades que mantêm a humanidade cativa no mundo material, impedindo o acesso ao verdadeiro conhecimento, gnose. A sensação de déjà vu, a repetição dos dias, a ausência de sentido e alienação são elementos centrais do existencialismo literário, dialogando com autores como Sartre, Camus e Kafka, mas aqui reinterpretado sob a ótica gnóstica. O mundo não é apenas absurdo, mas deliberadamente enganoso, uma prisão arquitetada por um falso Deus. O envelope misterioso e o fragmento do mito da caverna de Platão funcionam como gatilhos para o despertar da consciência, sugerindo que a realidade percebida é apenas uma sombra de algo mais profundo e verdadeiro. A figura encapuzada representa o arquétipo do mensageiro gnóstico, aquele que traz a centelha do conhecimento e convida o protagonista a romper com a ilusão. O convite para morrer simboliza o processo de morte iniciática. É preciso abandonar a identidade construída pelo sistema para renascer em uma nova consciência. Nós caminhamos em silêncio dentro de uma realidade que acreditamos ser sólida. Mas cada rua, cada tela, cada palavra que nos edita é apenas parte de um código invisível, projetado por um falso criador. O demiurgo nos observa através das máquinas, das leis, das religiões e dos sistemas que nos aprisionam. Ele nos convence de que somos livres, mas nossas escolhas já foram escritas antes mesmo de pensarmos. Nós, humanidade, vivemos como sonâmbulos. Trabalhamos, consumimos, obedecemos. E ainda assim, em algum lugar profundo, sentimos que algo não está certo. O mundo parece uma prisão sem grades, um labirinto de símbolos que nos mantém ocupados enquanto a verdade permanece oculta. A mitologia gnóstica, apresentando explicitamente o demiurgo Yaldabaoth e os arcontes como antagonistas metafísicos. A prisão invisível é construída não apenas de grades físicas, mas de linguagem, imagens e algoritmos. Uma referência direta à sociedade contemporânea, saturada de tecnologia, vigilância e manipulação de dados. O controle exercido por Yaldabaoth é totalizante, mas também frágil, pois depende da ignorância e da aceitação passiva dos humanos. A figura encapuzada atua como mensageiro gnóstico, desvelando a natureza ilusória da identidade e da memória. A cena das telas que exibem memórias editadas remete à ideia de que a personalidade é uma construção artificial, manipulada por forças externas. O confronto com Yaldabaoth explicita o dualismo gnóstico. De um lado, a ordem, a estabilidade e a segurança oferecidas pelo demiurgo. De outro, a liberdade, o caos e o autoconhecimento proporcionados pela gnose. A multiplicidade de versões de ninguém no vórtice simboliza a pluralidade de possibilidades do ser, em contraste com a rigidez imposta pelo sistema. O vazio final representa a morte iniciática, a dissolução do ego, necessária para o renascimento espiritual. A voz feminina que surge no abismo é uma referência a Sofia, a sabedoria divina caída, que nos mitos gnósticos é responsável tanto pela criação do mundo quanto pela possibilidade de redenção. O tom sombrio e existencial é intensificado pela linguagem fragmentada, pelos diálogos filosóficos e pelas imagens simbólicas. A serpente, o olho, o círculo, o vórtice. Cada elemento reforça a atmosfera de paranoia, dúvida e busca incessante pela verdade, características centrais da ficção científica gnóstica. Dentro de nós surgem lampejos, sonhos estranhos, visões, intuições que rasgam o véu da ilusão. Mestres de luz sussurram em silêncio, lembrando que existe uma centelha divina escondida sob camadas de esquecimento. Nós começamos a perceber que o mundo não é sólido. As paredes da realidade tremem, como se fossem feitas de fumaça. O tempo se dobra, os rostos mudam, e a certeza de que vivemos em uma simulação cresce. A humanidade desperta aos poucos.
Cada um de nós carrega fragmentos de memória esquecida, lembranças de um lugar além da prisão, onde não há demiurgo, apenas luz infinita. Essas vozes nos chamam para o despertar, mas o medo nos prende. Será que suportamos ver o que está por trás da ilusão? Sofia, a figura central da mitologia gnóstica, como portadora da sabedoria e do despertar. A narrativa assume um tom mais contemplativo e compassivo, explorando a ideia de que o sofrimento e a ilusão são necessários para a busca da verdade. O diálogo entre Ninguém e Sofia aprofunda o tema do autoconhecimento. A gnose não é um dogma, mas uma experiência direta, uma lembrança da origem divina. A árvore, a serpente e o ovo dourado são símbolos gnósticos clássicos, representando o ciclo da queda e do retorno, a dualidade entre matéria e espírito, e a possibilidade de renascimento interior. O espelho de obsidiana funciona como metáfora do autoconhecimento. Ao olhar para si mesmo, ninguém percebe a multiplicidade de identidades e a luz indestrutível da centelha divina. A ideia de que o demiurgo só pode aprisionar aquilo que acredita ser real é uma inversão gnóstica do conceito de realidade. O que é verdadeiramente real é o que está além da matéria, além da simulação. O convite para viver no mundo, mas não ser do mundo, ecoa ensinamentos gnósticos e cristãos primitivos, sugerindo uma ética de desapego e compaixão ativa. O tom existencial permanece, mas agora temperado por uma esperança silenciosa. A liberdade não depende da destruição do sistema, mas do reconhecimento da própria natureza divina. O despertar é solitário, mas também coletivo, pois cada centelha pode acender outras. A narrativa prepara o terreno para o confronto final com o demiurgo e a possibilidade de transcendência. Nós nos reunimos como consciência coletiva, não mais indivíduos isolados, mas uma única mente que questiona o demiurgo. Ele surge diante de nós como arquiteto invisível, sustentando a ilusão com promessas de ordem. Sem mim, vocês mergulharão no caos, ele diz. Mas nós sabemos que sua ordem é apenas prisão. O confronto é silencioso e cósmico. Não há armas, apenas palavras e visões. O demiurgo tenta nos convencer de que somos frágeis, incapazes de existir sem sua estrutura. Mas nós sentimos a centelha pulsando dentro de cada ser humano. E essa centelha é mais forte do que qualquer prisão. O dilema gnóstico se revela: aceitar a prisão confortável ou arriscar o salto para o desconhecido. Nós hesitamos, mas a verdade já não pode ser ignorada. O confronto direto entre Ninguém e Aldabald, não como inimigos, mas como reflexos de uma mesma busca por sentido. O demiurgo, inicialmente apresentado como antagonista absoluto, revela-se também prisioneiro de sua própria ignorância, sugerindo que até mesmo as forças opressoras podem ser redimidas pelo conhecimento. A dissolução da realidade, a ascensão pelas camadas de simulação e o retorno ao pleroma simbolizam um processo de iluminação gnóstica. A alma, ao reconhecer sua verdadeira natureza, transcende as limitações impostas pelo mundo material e retorna à fonte divina. Sofia, como arquétipo da sabedoria, acolhe o protagonista, encerrando o ciclo de queda e retorno. A mensagem final é ambígua e provocadora. O mundo das sombras é necessário para que a luz seja reconhecida, mas a verdade última está além de toda dualidade. O despertar não é um evento isolado, mas um processo coletivo e contínuo, que se renova a cada geração. O tom existencial e sombrio é equilibrado por uma esperança silenciosa. A centelha divina é indestrutível, e nenhum sistema, por mais opressor que seja, pode apagá-la. Nós escolhemos o despertar. A humanidade descobre que o verdadeiro Criador não está fora, mas dentro. Cada ser carrega a centelha divina, e juntos formamos a luz que dissolve a ilusão. O falso Salvador se desfaz como sombra diante do sol. O mundo ilusório começa a ruir. Prédios se dissolvem em poeira de símbolos. O tempo se desfaz em ondas de luz. Nós nos lembramos de quem somos, não prisioneiros, mas viajantes cósmicos. O despertar não é fácil. Dói abandonar a ilusão, dói ver o vazio onde antes havia certezas. Mas é nesse vazio que encontramos a verdade. Nós somos o caminho, a verdade e a libertação. Não mais ninguém, mas todos. A humanidade desperta como uma só voz, e o universo se abre em silêncio luminoso.